Hoje saíram dados de emprego e desemprego no nosso país. E a quantidade de pessoas desempregadas subiu, mas o número de vagas com carteira assinada também cresceu e registrou um recorde, assim como a renda do trabalhador. Eu volto a conversar com a nossa analista de economia, Thaís Herédia. A gente não sabe se a gente celebra, se a gente fica triste. É claro que é bom vir o emprego formal, carteira registrada, mas essa queda nos formais significa alguma coisa? Nos informais significa alguma coisa? Márcio, vamos lá, né? Hoje foi interessante acompanhar o que aconteceu no mercado de trabalho, porque parecia que a pesquisa feita pelo IBGE, que é a PNAD contínua, que faz a leitura completa do mercado de trabalho do Brasil como um todo, dos formais, dos informais, dos desalentados, de quem procura, de quem não procura emprego, e logo depois, e aí nos traz a notícia de que a taxa de desemprego subiu. Logo depois mais tarde vem os dados do CAGED, que é o cadastro de empregos formais feito pelo Ministério do Trabalho, com esse dado que você mostrou de recorde na formação, na criação de vagas formais no mesmo mês de fevereiro. Afinal de contas, o que está acontecendo no mercado de trabalho? E aqui, Márcio, tem algumas coisas interessantes. Vamos dar uma olhada aqui, porque no final das contas, as duas pesquisas trouxeram um retrato bastante fiel do que está acontecendo no mercado de trabalho. Esse gráfico aqui é um gráfico que tem dados do IBGE formulado pelo Itaú, pelos economistas do Itaú. A linha branca é do emprego informal e a linha azul do emprego formal. Vejam que sempre houve uma diferença muito grande antes da pandemia, uma diferença muito grande entre os dois empregos, né? O emprego informal no Brasil sempre foi muito maior e o que aconteceu depois da pandemia é que essa diferença foi diminuindo até que agora, em fevereiro, a geração de vagas formais superou a geração de vagas informais. É uma mudança qualitativa importante no mercado de trabalho, Márcio, e aqui tem várias explicações. Uma delas, por exemplo, o aumento da segurança jurídica provocado pela reforma trabalhista e por aí vai, né? Então, um aumento de qualidade e o que a PNAD contínua nos trouxe hoje é que a taxa de desemprego saiu de 6,5% para 6,8%, porque houve perda de vagas informais, mas uma alta das vagas formais. Então, a quantidade de trabalhadores no Brasil, ela não necessariamente caiu muito forte. Há uma preocupação de como essa desaceleração do mercado de trabalho vai acontecer, porque, afinal de contas, o Banco Central está subindo os juros, quer desacelerar a economia. Isso ainda não está acontecendo, né? O mercado de trabalho continua resistente, há sinais de alguma desaceleração, do início de uma distensão, assim, vamos dizer, do mercado de trabalho, mas ainda num ritmo diferente. E esse ritmo não vai se perder, Márcio, nesse primeiro semestre. Eu conversei com alguns economistas, Lucas Assis da Tendências Consultoria, por exemplo, está adiando lá para o segundo semestre algum movimento em que a gente vai começar a ver essas duas curvas aqui para baixo um pouquinho. Vamos dar uma olhada para o que aconteceu no CAGED. Aqui a gente traz uma comparação desde fevereiro de 2020, que foi quando começou a nova estatística do CAGED, essa como a gente tem hoje. Então, é aqui que a gente registra o recorde. Veja, mesmo contra 2021, fevereiro de 2021, em que o Brasil cresceu muito na onda da recuperação da pandemia. Você botou aí só fevereiro, né? Fevereiro, Desde só o 20. mês de fevereiro, exatamente, só o mês de fevereiro. E a barrinha representa a criação de novas vagas de carteira assinada. De carteira assinada no mês de fevereiro. Então, incrível. veja, mesmo contra fevereiro de 2021, como eu dizia, depois da pandemia, ainda assim o ritmo cresceu muito forte. E aqui que a gente caminha para ter uma taxa de juros ainda maior do que aquela em fevereiro de 2024, a geração de vagas continua muito forte. Vamos dar uma olhada agora nessa última tela, Márcio, para aí sim a gente falar, só rapidamente aqui os setores que mais cresceram agora no mês de fevereiro para o CAGED, a construção civil, o setor de serviços e a agropecuária. No final, os 5 grupos pesquisados que são acompanhados pelo CAGED tiveram alta expressiva de formação de vagas, mas esses 3 foram os destaques com alta, tá vendo? Acima de 1%. Sim. No caso da construção civil, quase 1,5%. Agora, vamos dar uma olhada, Márcio, naquilo que a gente faz a divisão entre
o que está acontecendo do ponto de vista estrutural no mercado de trabalho e do ponto de vista conjuntural. Do ponto de vista estrutural, os economistas apontam aqui algumas coisas importantes. Primeiro, a escolaridade do trabalhador brasileiro aumentou. Novas tecnologias, né? Não é só do trabalho híbrido remoto que a gente está falando aqui, é a incorporação de novas tecnologias e a segurança jurídica, como eu disse há pouco. Conjuntural, crescimento maior nesse primeiro trimestre, o agronegócio, que não é apenas a agropecuária, o agronegócio como um todo, que inclui, por exemplo, participação da indústria, que também teve geração de vagas forte nesse primeiro bimestre, e então uma questão de um crescimento maior no primeiro trimestre. Agora, o que está acontecendo que aí a gente vai precisar olhar? A diferença entre os salários e a produtividade do trabalhador. Como você disse, o rendimento está crescendo acima da inflação, mas há uma preocupação de que a produtividade do trabalhador não esteja crescendo no mesmo nível. Isso é inflacionário e isso não é sustentável ao longo do tempo. E essa demissão de trabalhadores informais, que é um processo natural no início de desaceleração da economia. E só para fechar, Márcio, eu conversei também com o Bruno Imaizumi, que é da LCA, da consultoria LCA, e ele diz o seguinte, olha, o cenário para o mercado de trabalho como um todo em 2025, ele não é negativo, ele chega a ser positivo. A taxa de desemprego pode até caminhar para 7%, para esse 6,8% que demos hoje, caminhar para 7%. Mas tem muita gente que depois da pandemia saiu da força de trabalho, não quis mais trabalhar e que pode voltar ao longo do ano, o que acaba provocando um efeito estatístico, portanto a taxa de desemprego sobe, mas não necessariamente o desemprego aumenta. Então temos um mercado de trabalho que ainda está bastante forte, resiliente, mesmo diante de aumento de juros e de uma expectativa de perda de ritmo da atividade econômica.